O teu espírito recebeu tudo que o Senhor já fez neste lugar? Aleluia. Sabe, irmão, eu entendo que quando a gente chega aqui na casa de Deus, a gente vem com alguma expectativa no nosso coração. A gente vem com algo, carregando algo dentro do nosso coração. A gente vem com algumas interrogações, com algumas perguntas que gostaríamos de fazer para Deus. E muitas vezes pensamos que nesse culto, Senhor, eu gostaria que o Senhor falasse comigo. Eu gostaria que o Senhor usasse um profeta de Deus. Gostaria que o Senhor falasse comigo através da tua palavra. Algo você veio trazendo no seu coração. Talvez só a devoção de vir para a casa de Deus para adorar a Ele já é excelente, ótimo, maravilhoso. E é o que nós precisamos carregar mesmo, a devoção de vir para a casa de Deus para adorá-lo. Só que nem sempre a gente vem realmente, de fato, disposto a adorar. Nem sempre a gente vem, de fato, disposto a se render. E muitas vezes a gente vem com a nossa mente cheia de preocupação. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus muito cansado e exausto. Fisicamente, mentalmente. E nós esquecemos que esse lugar, aqui, é o lugar onde, quiser colocar um fundo, por favor, aonde Deus fala comigo, onde Ele me apresenta direções. Aqui eu venho, me alimento da palavra do Senhor, eu recebo a palavra, e aquela palavra precisa, a cada dia, estar sendo digerida. Eu ouço aquela palavra, ela me traz algo, me traz uma esperança. Mas existe um inimigo da nossa alma, o nosso adversário, que ele não vai tardar e nem vai demorar em colocar diante de ti um tropeço, para muitas vezes lhe roubar aquilo que o Senhor ministrou e falou no teu coração. E a gente precisa estar sempre muito atento, sempre, como a palavra do Senhor diz, trazendo à memória o que pode me dar esperança. O que é que te traz esperança nos dias de hoje, se não ser o Senhor Jesus, que é a nossa esperança? Sim, a minha esperança não pode simplesmente estar aqui, na igreja do Senhor Jesus, saber que aqui há um ambiente de profético e que há moveres sobrenaturais e a gente vê, né? E às vezes, muitas vezes, você que é visitante talvez não entenda. Talvez você nunca passou por essa experiência, você não sabe por que eles estão aqui na frente. Por que está rodando aqui no poder? Por que está rodando? Por que cai? E para você é novo, para você é algo diferente. Sabe, mas o espírito de profecia está aqui, ele se move neste lugar. Mas você veio aqui para buscar só a profecia? Você veio aqui para se alimentar da palavra, mas você vai se alimentar hoje. E amanhã? E quando você voltar para sua casa? Você vai encontrar a sua casa com as mesmas situações que você deixou lá para resolver depois? Você recebeu uma palavra profética aqui? Ou não recebeu, mas recebeu uma palavra, que a Bíblia é a profecia, a palavra de Deus é a profecia. Deus talvez usou um profeta para você.
para te encorajar, para te fortalecer. Deus usou os louvores. E isso encoraja você. A gente é tomado por uma força, né? Sobrenatural. A gente chora aqui no poder, a gente chora na presença, a gente se alegra na presença. E aí, sabe qual às vezes o problema? É que a gente volta para casa. Amanhã você volta para o seu trabalho. Amanhã você tem que resolver aquela conta. Você tem que resolver aquele problema na sua empresa. Amanhã você tem que voltar lá para a sua faculdade. Amanhã você tem que encarar o mundo de frente. O mundo no qual você abre a janela e ele te diz, olá, estou aqui. O sol brilhando e você diz assim, estou aqui. E aí você não pode se permitir ser roubada do encorajamento que o Senhor trouxe ao seu coração, da força. Porque eu não sei quanto a você, mas eu sei que quanto a mim nos dias que eu estou vivendo hoje, eu falo assim, Senhor, tudo bem. Eu me sinto numa forma, Deus me modelando. Sabe quando você joga a massa do bolo? Aquela massa mais grudenta de um pão, uma pizza, alguma coisa que você vai fazer, bota naquela forma e você faz assim, maneja bem aquela forma. Eu sinto que Deus tem feito assim em mim, na minha família. Ele está nos modelando, Ele está nos estreitando. E assim a gente pensa assim, tem dias, Senhor, que dá vontade de gritar, chorar. Tem dias que não é fácil. Mas eu sei que eu não sou a única que estou sendo modelada. Nós estamos sendo modelados para um propósito. Você está sendo modelado para um desígnio. Eu estava aqui e após o louvor, comecei a orar aqui. Eu senti um aperto no meu coração. Eu falava, pastor Marcos, é isso mesmo que eu estou sentindo? É uma palavra de conhecimento que o Senhor está me liberando? É, porque aqui entrou muitas pessoas com um coração apertado, com um coração aflito, com um coração sem esperança. Aqui entrou pessoas que estão sem vigor dentro das suas casas, sem ânimo. Eu falo aquele vigor de você estar na sua casa e não viver naquela rotina cotidiana, porque rotina é chato. É chato todo dia ir para a cozinha fazer aquele arroz e feijão. É chato todo dia pegar aquela vassoura, varrer aquela casa. É chato, às vezes você que é pedreiro está cansado, já aquela obra nunca termina. E você pensa, eu comecei, agora tem que terminar. Tem serviços que são assim. Eu não sei lidar com coisas pequenas. Eu não tenho paciência. Uma vez eu fui inventar de enrolar os docinhos na festa do meu filho. Quis fazer tudo em casa. Ai, meu Deus, me deu um desespero que eu enrolava docinho, ainda tinha tanto docinho para enrolar. E eu, meu Deus, me salva. O que eu fui arrumar? No ano seguinte, eu comprei tudo pronto. Existem coisas que tiram a nossa paciência. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Você vai passar a chave na casa, vai pegar sua mala, vai fugir para onde? Vai morar onde? Vai deixar o problema lá? Quem é que vai resolver? Seu vizinho? Seu parente? Quem é que vai resolver? Ah, não estou bem com a minha esposa, mas quem é que vai resolver? Ah, meu filho está numa rebeldia só, mas quem é que vai resolver? Ah, os meus pais andam brigando, está uma guerra lá. Aquele quintal lá de família, só Jesus. Quem é que vai resolver? Ninguém vai poder resolver. E muitas vezes nem nós mesmos vamos poder resolver. A gente tem que colocar o nosso problema diante daquilo que pode resolver.
diante daquele que pode todas as coisas, que é fiel para cumprir a sua promessa, a sua palavra. E o Senhor me deu essa palavra que fala, cujo tema eu pedi direção do Espírito Santo, o Espírito Santo me deu uma direção. E eu falei assim, Senhor, amém, eis-me aqui. E eu fui fazendo um esboço, fui preparando a palavra. E eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. A gente tem uma facilidade muito grande de deixar a nossa fé ser paralisada. O tema dessa palavra é a paralisia da fé. E o que é paralisia? Perda de capacidade de movimentar um determinado membro, região ou músculo do corpo, podendo estar acompanhada também da perda de sensibilidade local ou à distância. Os 3 sinônimos da paralisia: dormência, estagnação, imobilidade, marasmo. Queria que você abrisse, eu não queria ler agora não, mas vamos abrir a palavra. Queria que você abrisse a palavra em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do versículo 25 adiante. Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse: portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Pode passar. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupado quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Tem mais um? Acho que não, né? Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Até aí. Versículo 34. Mateus 6, 34. Volta lá, por favor. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. A versão que eu tenho aqui é diferente, mas eu achei interessante essa versão. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo.
Então eu falei aqui sobre a paralisia da fé. O que causa a paralisia? Aí eu botei aqui também ansiedade. Grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza. No versículo 25 diz que não andeis, bota para mim, por favor, 25. Não estejais ansiosos, na minha versão é. Portanto, não vos preocupeis. Não vos preocupeis. Só ali mesmo. Não vos preocupeis. O que é a preocupação, irmãos? Preocupar-se é sempre uma atitude que é errada, sabia, perante Deus? Quando eu e você nos preocupamos com o dia de amanhã, a gente está errado diante de Deus. A gente não está dando a Deus o poder suficiente devido, a confiança devida a Ele. Tudo bem que não vai ter ninguém aqui que vai dizer que não se preocupa. Não vai ter ninguém aqui que vai dizer assim, não, eu me preocupo sim. Eu tenho aquela conta para pagar no fim do mês, eu não sei de onde vai sair o dinheiro, só um milagre. Eu tenho essa enfermidade. O médico já disse que eu vou ter que passar por uma cirurgia. Ou disse que não tem cura, mas eu preciso de um milagre. Ah, eu me preocupo sim porque eu vim para a igreja e meu filho ficou lá. Desanimado, não quis vir para a igreja, quis ficar lá jogando. Quis ficar lá vendo vídeo, vendo filme. Ah, eu me preocupo porque eu vim para a igreja, mas aquele meu filho está na boca do fumo. Ah, eu me preocupo sim porque eu vim para a igreja, mas meu filho está andando em más companhias. Ah, eu me preocupo sim porque eu vim para cá, para a igreja. Eu falei assim, vou para a igreja, mas eu vim de bico. Porque antes tive uma rixa com o esposo. Ah, eu me preocupo sim. Ah, eu me preocupo, eu me preocupo, eu me preocupo, eu me preocupo. Em si, existem tantas preocupações, irmãos, que paralisa a nossa fé, que tira o foco de Jesus. Muitas vezes, quando a gente está preocupado, a gente está colocando foco no problema. A gente está colocando foco na situação. E isso acaba paralisando. Porque quando a gente pega o celular, recebe uma ligação e chega uma má notícia, ou você abre a caixa do correio e chega uma má notícia, ou quando você abre, né, o seu aplicativo do banco, é uma má notícia também. E ao invés da gente rir, né, a gente tem que rir, irmãos. Muitas vezes rir e se ajoelhar diante do Senhor e apresentar a Ele, a gente fica preocupado. Porque a gente não vê muitas vezes uma saída. E coisa difícil é uma pessoa encurralada. Que desespero acontece dentro no coração de uma pessoa encurralada. Sabe quando a gente se sente encurralado? Quando a gente não vê saída. A gente perde tanto senso de direção, de foco, que a gente só fica ali naquele quadradinho. Sabe? A gente fica ali naquele quadradinho, tipo assim, você não vê saída. Você não vê saída, você não lembra nem sei como é que eu entrei nesse quadrado. Como é que eu vou sair? Muitas vezes a gente entra em situações que a gente não sabe nem como é que a gente vai sair. Mas sabe, existe um Deus que é especialista em consertar a bobagem que muitas vezes a gente faz. É especialista em vir para conosco e nos ajudar diante das dificuldades, diante das lutas.
É especialista em renovar a força e a fé do povo. Nós cantamos aqui que aquele que acalma o vento, aquele que foi ao encontro dos seus discípulos, quando ele mesmo disse, vai para outra margem, discípulos. Ele não falou, vou encontrar vocês lá, não. Ele vai para outra banda, vai, tipo assim, vai. Ele deu a ordem. Mas, lógico, que se eles foram, eles preveram, né? Pensaram. Ele vai nos encontrar lá. E eles estavam naquele barco, e aquele barco, o vento começou a agitar aquele barco. E aí veio o desespero. Quem é que ia esperar que Jesus viria andando sobre as águas? Talvez eles pensem, como Jesus vai chegar até lá? Ele mandou ir para a gente ir para outra margem, para outra banda. Como ele vai chegar lá? Mas eles não imaginariam que Jesus... Então, não culpo eles, os discípulos deles, terem se assustado, não. Eu não culpo deles terem gritado com medo. No meio de uma escuridão, de um temporal, vendaval, a água agitando o barco. E, de repente, alguém andando sobre as águas, surreal. Eu também gritaria. Mas ele é aquele que acalma o vento. E ele foi, entrou naquele barco depois do Pedro ser ousado o suficiente para dizer assim, Senhor, se for o Senhor, mande-me ir por sobre as águas. E Pedro foi, andou sobre as águas, afundou, mas tudo bem, ele fez a parte dele. Muitas vezes a gente está assim nessa montanha-russa da nossa fé. Está andando sobre as águas. Vem a notícia ruim. A solução ainda não chegou. O tempo está contadinho. E de repente, vai afundando. Está afundando a minha fé. Ele ainda é aquele que aquieta o mar. Ele ainda é aquele que tira a força do fogo. 3 rapazes ousados que não se encurvaram diante das circunstâncias que estavam se propondo para ele. Não me curvarei diante das circunstâncias que estão me propondo. Não me curvarei. Sim, necessário é ir para a fornalha, eu irei para a fornalha. Não, não, não. E foram para a fornalha. Mas o 4º homem da fornalha estava lá com eles. Não existe, às vezes, assim, não existe, às vezes, caminhos, às vezes não está claro. As direções, às vezes, parece não estar claro para você. Talvez vai aparecer até sugestões e opções. Sugestões, tentações, opções que vão dizer para você assim, vai lá, pega aquele empréstimo lá. Vai lá, aceita aquele suborno. Vai lá, pega aquilo que não é teu. Para resolver essa situação, dá um jeitinho. Aquele jeitinho, chamado jeitinho brasileiro. Que às vezes de maneira ilegal se resolve um problema, mas se constrói muitas vezes uma montanha muito maior. Não, esses homens, eles não deram um jeitinho, eles entraram na fornalha mesmo, irmãos. Irmãos, existem problemas que a gente vai ter que encarar de frente e a gente não vai ter que dar jeitinho, a gente vai ter que encarar. A gente vai ter que agir com a verdade. A gente vai ter que agir com a justiça que a gente carrega. E a justiça que a gente carrega é confiar nele, que ele pode todas as coisas. E a justiça que a gente carrega é nosso joelhinho no chão. E a justiça que a gente carrega é acreditar na palavra. Ler a palavra, se encher da palavra. E a justiça que a gente carrega é entrar num propósito, no jejum. Entrar numa campanha de oração, não sei. Convidar as irmãs de oração, intercessão, vamos orar.
a justiça. Porque nós temos um Pai. Nós temos um Deus que não quer que nós venhamos ficar com a nossa fé paralisada pela circunstância, por aquilo que a gente olha. Não nos quer dentro de uma caixa, no quadrado, sem vislumbrar a grandeza e o poder que Ele tem para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, meu irmão, preocupar é uma atitude errada, pois a preocupação paralisa a fé atuante na vida de qualquer pessoa. Se preocupar é assumir a responsabilidade que não nos foram dadas. Jesus nos ensinou, no versículo 31 diz, na minha versão, vou ler na minha versão, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Nós assumimos responsabilidades, sim, porque muitas vezes nós criamos o problema. Nós assumimos a responsabilidade da preocupação e ficamos preocupados, porque muitas vezes a gente não tem aquela, como eu posso dizer, a gente criou às vezes o problema, mas às vezes a gente também não criou. Mas também a gente se preocupa porque eu sou humano, você é humano, nós somos humanos, nós somos falhos. Nós tendenciamos a ter preocupações, a ter ansiedade. Nós tendenciamos, muitas vezes, a querer o agora, o pronto, a resposta, o já. E quando isso não vem, entra muitas vezes o desespero. E junto com o desespero vem o desânimo. Junto com o desânimo vem a estagnação. Ah, eu já usei todos os recursos. Eu já usei todos os recursos para que essa situação mudasse. Eu já orei tanto, já fiz tudo o que eu pude, nada se resolveu. Será que realmente nós usamos todos os recursos? Eu acredito que não, porque os recursos de Deus, eles são infindáveis. Os recursos de Deus, eles são infindáveis, eles não acabam. Os nossos recursos na terra podem parecer até escassos. Você muitas vezes não pode não estar contemplando, não está vendo, não está vislumbrando a tua vitória, o teu milagre. Mas os recursos de Deus, eles não mudaram. Deus não mudou, aliás. Os recursos de Deus são infindáveis. Ele é o Deus que pode, basta uma palavra dele. Aquele que simplesmente liberou uma palavra, haja e ouve. Você acha que esse Deus não mudou? Você acha que esse Deus ele não pode fazer ainda nos dias de hoje? Na tua vida, na tua situação? Pensa, medita sobre isso. Qual a situação que você veio para cá, para a igreja? Qual a situação que você veio colocar o Senhor? Talvez você venha até com um pensamento, dizer assim, não, eu vou para a casa de Deus, porque não adianta, né, eu ficar em casa com esse fardo, com esse problema, né? Eu vou para a igreja para me aliviar um pouco, né? Ouvir uma palavra, ouvir um encorajamento, né? E assim... E a gente vem para a igreja, a gente trata Deus como um coach, a gente trata um Deus como um nosso psicólogo, né? Um psicoterapeuta, a gente trata Deus muitas vezes dessa forma. A gente não trata Deus como um criador, o todo-poderoso. A gente às vezes trata Deus dessa forma. Porque às vezes a gente vem para a igreja ou a gente quer ir para outro lugar, irmãos. Vamos tirar agora o campo de igreja. Vamos para o shopping para tomar um sorvete, vamos sentar lá nas mesinhas, vamos conversar um pouco, né? Porque a gente quer muitas vezes relaxar, quer respirar. Mas adianta, irmãos. Só por um momento. Muitas vezes só por um momento. Eu esqueço que eu deixei alguns problemas para resolver depois. Eu esqueço daquele boleto que está guardado, eu esqueço de situações, de ofensas, de palavras que lançaram contra mim, eu esqueço daquele processo, eu esqueço. Por um momento. O segredo, talvez eu vou dizer para você assim, qual o segredo? É confiar. E confiar em Deus não vai querer dizer para você que vai ser num passe de mágica, não. Existem processos, irmãos. Existe processo na nossa vida.
Aquele problema não vai se resolver sozinho? Vai ter que encarar, vai ter que resolver. Mas existe um processo que você está ali trabalhando dentro daquele processo. E cada processo, você está vendo ali algo que está acontecendo. Uma rota, um caminho, uma direção. Algo está, sabe, se finalizando, se findando, dando um ponto final, mas vai ter uma continuidade. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Deus está agindo, mas algo está também acontecendo dentro de nós, em nós. Mudança no nosso caráter. Correção dos nossos pensamentos. Direção do nosso olhar. A rota está mudando, algo está sendo mudado. Por quê? Porque quando eu confio, eu sei que Deus talvez não vai resolver assim no estalar de dedo. Ele vai me permitir passar pelo processo, mas eu vou ter uma direção, um caminho, uma vitória. Eu preciso crescer com toda e qualquer situação e desafio que se colocam diante de mim. Porque não tem como eu me preocupar e confiar ao mesmo tempo, pois a preocupação destrói a devoção total, a devoção total. No versículo 33, eu tinha pedido eles para colocar aquela hora, que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você chega em casa, a sua despensa está vazia e você vai chorar, ou você vai murmurar, vai reclamar. Por que você não simplesmente não se ajoelha ali e ora e profetiza na sua despensa? Você recebeu uma má notícia? Antes de contar para qualquer pessoa, sair desesperada, tentando ajuda de homens, conta para aquele que pode primeiramente resolver. Pega aquela conta que chegou, alta, que você não tem tudo para pagar, mas, Senhor, não tem. Se ajoelha diante de Deus e fala, Senhor, eu te apresento. Tu sabes que eu não tenho. Tu sabes que eu tenho sido fiel. Senhor, eu tenho procurado ser fiel, Pai. Eu tenho procurado te honrar, eu preciso da tua ajuda. Irmãos, muitas vezes não vai faltar problema. Mas sabe o que falta muitas vezes em nós? É a devoção. A devoção para confiança. De apresentar primeiro a Deus os nossos casos, nossas situações. Apresentar a Deus as turbulências, as situações. A gente entra em trânsito, entra em desespero. A gente quer contar para um, para outro. E assim, para aquele que é principal, que é o principal que precisa, que está vendo, que está esperando, aguardando o irmão se manifestar em oração e apresentar para ele. Porque você acha que Deus gosta de ver um filho seu em angústia? Gosta de ver um filho seu preocupado? Gosta de ver um filho desenvolvendo uma ansiedade, uma síndrome de ansiedade e entrar numa depressão? Deus não gosta, Deus não é um Deus carrasco. Nós temos conhecido um Deus de amor. Nós temos conhecido um Deus de amor que se preocupa. No versículo 27, diz assim. Eu vou ler na versão aqui, mas depois eu vou ler ali para vocês entenderem. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não estava nessa versão, não, a anterior. Mas aqui, o que diz sobre um côvado? Eu anotei aqui que um côvado é considerado uma das mais antigas unidades de medidas de comprimento do antebraço até a ponta do dedo médio. E geralmente cerca de 45,7 centímetros. A estatura é a nossa medida, né? É o nosso tempo, nossos anos. A gente fica muitas vezes, pode acrescentar um tempo à sua jornada? A gente não pode acrescentar nada. A gente não pode nem tirar. Se a gente pudesse tirar, né? A gente sabe que aquele problema está em casa. Vocês já viram aquele filme Clique? Não sei. Alguns anos atrás, já é bem antigo esse filme, Clique. É um controle, ele tinha um controlezinho remoto que dado pelo Morte, o nome do cara, né? Que ele manipulava a vida da família. Ele queria colocar tudo do jeito dele, tempo dele, na hora dele. É isso, irmão.
pode acrescentar, a gente pode acrescentar ou tirar. Nós não podemos, não existe um controle remoto que passa os problemas para você pular uma estação melhor. Ou que volte para uma estação melhor. E sabe o que acontece, concluindo esse filme? Ele conclui que, mesmo com as dificuldades e as lutas, vale a pena lutar, guerrear, porque ali ele passando o controle remoto, ele pulando, ele pulou, não pulou só as lutas, ele pulou também circunstâncias boas, momentos bons com os filhos, com a família, enfim, ele pulou tanto a vida, ele pulou tanto a vida, ele pulou tanto que ele não viu o filho crescer, ele não viu a filha crescer, se tornar adultos, mulheres, e aí não fez a diferença na vida dos filhos e deixou de viver momentos importantes porque simplesmente ele queria lutar a guerra, passar a guerra, ele queria pular, ele queria simplesmente vencer de uma forma fácil aquela guerra, aquela circunstância, aqueles momentos, ele queria vencer, ele queria já ir para a promoção, ele já queria ser o presidente, ele já queria ser um cara renomado, cheio de dinheiro, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação, perder sua família? Perder todo o bem que o Senhor, muitas vezes, acrescenta em nós quando nós estamos sendo moldados. Quando nós estamos sendo forjados pelas dores, pelas lutas. Irmãos, pelos momentos de, não digo escassez, mas eu digo, aqueles momentos na nossa vida em que tudo está sendo contadinho, sabe? Eu não sei se alguém aqui está vivendo isso, né? Porque a gente está caminhando para isso. A gente está vendo as coisas saindo da prateleira. A gente está vendo as opções diminuindo no mercado. A gente está indo para o mercado e cada dia um preço aumenta, cada dia aumenta. E aí, aquela opção que antes eu gostava muito, você gostava muito, você já tira aquela opção porque já ficou impossível para você, impossível você consumir aquele café, mas vamos para um outro café mais baratinho. Impossível de você consumir algo que você gostava muito. Não, vamos colocar agora na despensa algo mais, né? Mais em conta, que está cabendo no nosso bolso. E as coisas estão se estreitando à nossa volta. E a nossa vida está se estreitando a cada dia. E a gente está onde no mundo? Em que mundo nós estamos? Nós não estamos no mundo da Alice, né, no País das Maravilhas. Nós estamos na realidade do mundo real, do que estamos vivendo, do que a profecia tem falado. Nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos nos voltar para Cristo. E nós precisamos colocar toda essa preocupação, essa bagagem, que não é minha e nem é sua. É dele, Senhor. Eu entrego ao Senhor. Pai, porque eu olho a minha volta, sim, eu posso olhar a minha volta. Eu posso olhar para um lado, eu posso olhar para o outro, e eu posso pensar, meu Deus, aonde nós vamos parar? Deus é um Deus de escape. Não é só quando cantamos e que nós declaramos, professamos a nossa fé. É vivendo, irmãos. É vivendo as circunstâncias. É vivendo. Versículo 34. Eu botei aqui, não adianta me inquietar por algo que está fora do meu controle, mas que está dentro do controle de Deus. Devemos nos ajustar em confiança, em rendição e obediência. Quando nos rendemos ao amor de Deus, temos paz. Nós temos paz quando nós nos rendemos ao amor de Deus. Se eu não me engano, nesse mesmo capítulo, tem a parte, que eu não ia nem falar sobre isso, nem anotei, que Jesus diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai. Você acha que Ele não se preocupa com os problemas que você tem para resolver? Você acha que Ele não se preocupa com o estreito que você está vivendo? Você acha que Ele não se preocupa em providenciar na tua vida o que você precisa? Você acha que Ele não se preocupa com a sua saúde, com a sua família, com seus filhos? Como você vai pagar a escola? Você acha que Ele não se preocupa? Ele se preocupa. Ele é zeloso.
É zeloso até além do que a gente merece. Porque eu sempre vejo algumas pessoas respondendo, né? Algumas. Tudo bem. Além do que eu mereço, amém. Porque é verdade, é além do que nós merecemos. Semana passada, eu vim para a igreja, não sei nem que dia que foi. Não sei se foi domingo ou se foi na terça, agora eu não me lembro, mas eu falei, poxa, queria comer um negócio diferente hoje. Olha só. Aí daqui a pouco eu olhei na minha bolsa, tinha um pacote. Aí eu, o que é isso? Aí tem uma irmã querida aqui, sempre tem uma gracinha ela. Ela sempre presenteia o João e a mim, né? Com uns quitutes gostosinhos. E aí, eu tava saindo. Eu vou falar quem é. A irmã Vanessa. Muito carinhosa ela. A irmã Jussara também, eu vou falar, irmã Jussara, vou falar pra ela se vai convidar para poder almoçar na casa dela, porque eu vou te falar. Piauí, essa bichinha. E ela cozinha, que é uma beleza. Ela trouxe um pão de queijo na forma também, no mesmo dia. Eu falei assim, aqui, pastora, eu fiz para a senhora experimentar. Aí porque eu tinha comentado com ela, né, sobre, eu queria fazer, aprender. E ela trouxe. Aí ai, que bênção. Aí eu agradeci ela assim, mas fiquei assim constrangida com o amor de Deus. Sabe por quê? O amor de Deus constrange a gente. O amor de Deus, ele constrange, ele usa as pessoas à sua volta. Ele usa o amor das pessoas à sua volta. Ele vai usar o seu irmão, a sua irmã para te constranger com o amor dele, porque você não falou para ninguém. Você pensou, na verdade não foi nenhuma oração, foi um pensamento, irmãos. Foi um pensamento. Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece o seu pensamento. Ele sabe quando você está preocupado. Ele sabe quando você estaria com vontade de sair daqui. Sim, eu queria sair daqui hoje do culto e comer algo diferente, mas talvez hoje você não tenha a condição financeira que pudesse permitir você fazer isso. Ele sabe que você não queria voltar para casa e encarar aqueles problemas, mas você sabe que tem que voltar e tem que encarar. Ele sabe cada pensamento que nós carregamos, cada sentimento. Ele se preocupa, ele tem zelo com você e ele não vai permitir que você seja irresponsável com a sua vida. Sabe o que é ser responsável com a vida? É simplesmente você ter algo que você tem que ter um zelo, cuidado com aquilo ali. Você tem uma responsabilidade de resolver aquilo ali, você não resolver. É como um pai de família que vai embora, que vira as costas, uma mãe de família que vira as costas para a sua responsabilidade. Deus não faz isso. Ele vai dizer, filho, vai lá, encara, porque eu sou contigo. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter a virtude da fé de Davi. Humanamente falando, Davi não tinha condições nenhuma de vencer um gigante de não sei quantos metros de altura. 2 para lá, né? Ele não tinha condições de vencer aquele Golias. Talvez você olhe para as circunstâncias da tua vida como vendo um Golias. Não tem condição mesmo de vencer um Golias. Mas o que foi que matou Golias? Não foi a pedrinha do ribeiro, foi a fé, a ousadia de Davi. A fé em Deus poderoso. Porque ele não foi na força da sua arrogância. Ele foi na força da fé. Ele não tomou para si. Ele disse, que esse exército circunciso filisteu que afronta o meu Deus vivo. Ele não tomou para si aquela afronta, porque se fosse ele tomasse para si, sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente perece, a gente sofre, porque a gente toma para si algumas afrontas. A gente toma para si algumas situações. A gente toma muito para si. Você entende o que eu estou querendo dizer para você?
A gente toma muito para si. A gente acha que tudo gira em torno de nós. Tudo gira em torno do meu umbiguinho. Ah, como assim, pastora Roberta? Como que eu não posso tomar para mim? Se eu que estou passando por esse problema, se a porta que se fechou para mim. Tudo bem? A porta se fechou? Ficou difícil, estreitou? Mas quantos anos tem que você serve ao Senhor? Quanto tempo faz que você entregou sua vida para Ele? Quanto tempo faz que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você deu a tua certidão de novo nascimento para Ele? Então você acha que nas circunstâncias que você tem vivido, na situação que você tem vivido, Ele não te garante? Ele vai virar as costas para o seu problema? Ele não vai te trazer uma resposta, uma solução? Pensa nisso. Pensa nisso. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. A nossa fé, irmãos, muitas vezes é pequena diante de nossos gigantes. A nossa fé muitas vezes é pequena diante dos desafios que nos confrontam. E aí, eu, em vez de fazer assim, peraí, me confrontando. Em vez de eu fazer assim, eu vou entregar para Ele. Eu absorvo. Eu absorvo o problema. Eu absorvo tudo à minha volta. Fica ruim. Nada tá bom. A gente perde o ânimo. A gente perde a coragem. A gente começa a se arrastar. A gente começa a murmurar. A despensa nem ficou totalmente vazia, mas eu já estou reclamando. A geladeira ainda tem lá umas garrafas de água, mas eu estou reclamando. Porque isso é um desafio. É um desafio. Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu sou filho de Deus. Eu não posso, né? Viver assim, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não, eu sou filho do Rei da Glória, do dono do ouro e da prata. A palavra do Senhor diz que Ele me fez reis e sacerdotes. E aí a gente não aceita muitas vezes os desafios que Ele está propondo. Porque cada prova, cada aperto que você passa, cada tentação, provação, luta, está sendo um desafio que Ele está colocando diante de você. Como Ele colocou diante de um menino que foi levar simplesmente comida para os seus irmãos. Ele não foi lá para espiar como o irmão pensou e falou para ele. Ele foi lá para dar a sua unção de serviço. E ele viu aquela circunstância, aquela situação. E ele... Peraí.
Não, não posso aceitar isso. Essa luta é contra o meu Deus. Essa guerra é contra o meu Deus. Entende o que eu estou falando? Porque tudo que se levanta contra a tua fé, irmão, para você caminhar, está se levantando contra Deus. Está se levantando contra o Deus que você serve, contra a fé que você professa. É aí que a gente tem que entrar na margem que a gente tenta entender e dizer, Deus, eu entreguei a minha vida, a minha certidão de novo nascimento ao Senhor. Minha vida está em tuas mãos. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. A minha vida está em tuas mãos. Eu sei que o Senhor que vai me fazer vencer essa luta, essa prova, essa circunstância, é o Senhor que vai me fazer vencer. Sabe qual é o problema? Que nós somos duros, irmãos. Nós somos duros, nós não queremos aceitar os processos de crescimento. Sabe por quê? Porque ninguém pode chegar aqui e dizer que para mim, que você vai colocar uma chave de um carro na mão de um filho, que é uma criança, um adolescente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter todos os recursos, queira dar o maior, melhor, o maior presente, mas muitas vezes você não pode dar porque você vai estragar aquele filho, você vai estragar aquela criança. Deus age da mesma forma com a gente. Enquanto eu não passar pelo processo do molde, aonde eu estou sendo moldado, trabalhado, sendo preparado para receber algo profundo, algo sobrenatural, algo que esteja além do que você imagine e pense. Porque eu não sei quanto a você, mas nas minhas experiências, tudo aquilo que eu esperei, tudo aquilo que eu coloquei no altar, que eu esperei em Deus, quando a resposta veio, ela veio de uma forma sobrenatural, ela veio de uma forma que me surpreendeu. E aí eu ficava, Senhor, além do que eu pedi. O Senhor for além do que eu pedi, Senhor. Ele faz. Porque Ele se alegra em ver um filho alegre. Ele se alegra em te ver feliz. Ele não se alegra em te ver triste, irmão, mas Ele permite. Porque se for para ser moldado, Ele vai permitir você ser moldado. Se for para ser trabalhado, Ele vai permitir você ser trabalhado. Se for para corrigir, Ele vai corrigir. Porque Ele corrige a quem ama. Só os que a quem Ele ama, que Ele corrige. Quando nós corrigimos os nossos filhos, a gente não quer dar aquela varada, né? A moda da palavra, como diz, lógico que a gente pega um chinelo, a gente não pega uma vara. Eu não pego porque na minha casa tem vara assim. Mas dificilmente dou um tapa no João, só quando está o estreito. Porque chega um tempo, né? Que é o estreito que a gente vai ter que corrigir mesmo de uma forma que vai entender. Da maneira como a gente não quer, mas muitas vezes a gente tem que passar. Porque às vezes a gente está teimando no caminho. O Senhor já falou, pula para o lado de lá. Pula para o esquerdo. E a gente insiste. Eu quero que você veja o lado de cá. Eu quero que você contemple aqui. Eu quero que você passe aqui. E a gente está lutando. E às vezes a gente precisa da vara. Porque o caminho que a gente está escolhendo é um caminho aprazível, muito bom aos nossos olhos, mas que lá na frente vai gerar desgaste, lá na frente vai trazer prejuízo, lá na frente vai gerar tristeza, vai dar lágrimas. Melhor chorar aqui do que chorar lá na frente. Tem estratégia, Deus é um Deus de estratégia. Deus, Ele não é responsável com a nossa vida, Ele lança um problema, uma luta para você viver e você se vir, não. Ele está nos observando, o céu está nos observando. A sua posição, a sua postura. Ela vai sair da posição.
Ela vai recuar? Ela vai abrir a boca, vai murmurar? Qual a posição? Qual a posição que eu e você vamos escolher? Qual é a posição que eu e você vamos tomar diante de um Deus Todo-Poderoso, que ouve até os nossos pensamentos? E aí nós estamos fritos. Porque nossos pensamentos podem demonstrar também para Ele o nível de confiança que nós temos nele. Aí a gente fala, Senhor, tá difícil, não me deixe murmurar. Tá difícil, Senhor, não me deixe me voltar contra Ti. Não me deixe me voltar contra a Tua palavra. E se Ele não for Deus que cumpre as promessas, aonde nós encaixaríamos a palavra do Senhor que diz em Mateus 7, a partir do versículo 7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrarei. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Aí chegou a palavra que eu tinha falado lá na frente. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Só até aí. Sabe o que Jesus está falando aqui? Sobre a constância. Sobre a perseverança. Pedi. E dá-se-vos-á. Busque. E você encontrará. Bate. E se abrirá. Mas ele não está dizendo assim. Pede e imediatamente. Bate e imediatamente se abrirá. Busque e imediatamente encontrará. Não. Não é o imediatamente, irmãos. Existe o tempo. Existe uma promessa. Existe uma perseverança. Existe a força. O ânimo, o encorajamento que você precisa ter. A gente precisa ser perseverante no nosso pedir, no nosso buscar, no nosso bater. O relógio de Deus é diferente do meu relógio. Por mais urgência que você pense que tenha, a gente pensa, não, Senhor, está muito urgente. O problema já se estendeu muito. Está muito urgente, eu preciso, Senhor, de um favor. Eu preciso, Senhor, da tua ação. Eu preciso ver a tua mão, eu preciso que o Senhor venha. A vida é cheia de dificuldades, de desafios. Não vai mudar, irmãos. Às vezes a gente, como pai e mãe de criança, a gente quer poupar. A gente pode poupar até certo ponto. Naquilo que a gente precisa poupar, a gente poupa sim. Mas vai chegar um ponto em que a gente não vai conseguir poupar os nossos filhos dos caminhos difíceis, das escolhas que eles terão que fazer. Deus não nos poupa dos desafios, porque quando Ele coloca um desafio diante de você, Ele está colocando, na verdade, um diamante, um tesouro.
Quando Ele te coloca na fornalha, é porque Ele está moldando. O ouro, ele está sendo purificado. Para ser extraído ali toda a impureza do ouro, ele precisa entrar na fornalha. Para que nós possamos ser quem Ele quer que nós sejamos, nós precisamos entrar na fornalha. Para que se extraia de nós aquilo que é impuro. É na batalha, irmãos, que se formam os verdadeiros e grandes guerreiros. Como é que um guerreiro vai ser forjado se não tiver uma batalha? Como é que um soldado pode até passar treinamento num quartel, mas o que vai formar verdadeiramente um soldado é no campo de batalha. Desde o início do culto aqui, a gente tem falado sobre, sobre batalha. Batalhas, batalhas, batalhas. E para que eu possa vencer as batalhas, eu preciso usar as minhas ferramentas certas, armas certas. A batalha espiritual, eu venço levantando a minha espada da fé. A batalha espiritual eu venço colocando as armaduras, como diz em Efésios capítulo 6. A batalha espiritual eu venço orando, declarando. Quantas vezes a gente está em guerra em casa, a gente está declarando, orando em línguas, estou declarando, falando em línguas, falando. Vai lançando decreto, vai orando em línguas. A gente tem aprendido com o nosso apóstolo que a oração de línguas ela é uma promessa dada a nós, como diz lá em Marcos 16:15. É uma edificação para nós mesmos. A nossa consciência entra em contato com a presença. Quando a gente ora em línguas, a gente ora o quê? A mente de Deus. A gente movimenta a nossa fé. A gente ativa a nossa fé. Mas o que acontece? A gente muitas vezes fica paralisado pela circunstância. As circunstâncias são distrações. Já passou para aqueles reality show em que a pessoa está sendo treinada? Não precisa nem ir muito longe. Esse programa que acabou, acho agora, não sei se acabou ainda, Big Brother. Tem sempre alguém observando aquelas pessoas, né? E a nossa vida é como se fosse um Big Brother. Tem sempre alguém observando a sua postura de fé. Vamos ver como é que ele vai reagir agora, diante dessa aprovação? Vamos ver como é que ela vai reagir, como vai lá o crente, lá vai o crente, lá vai a crente, lá vai o crentinho, a crente. Porque acha que todo mundo ama você? Todo mundo a gente acha que a gente é amado por todo mundo, né? A gente acha que todo mundo quer o nosso bem, né? A gente acha que aquele vizinho, só porque fala com você, não age com facilidade com você, não, né? Às vezes você está cercado por cobras e leões. E às vezes as pessoas querem ver a sua posição. Quando o negócio esquenta, quando a aprovação chega, quando a luta vem, as pessoas querem ver a sua postura. Mas muito mais além de uma pessoa ver a sua postura, os anjos querem ver. A criação deseja ver a manifestação dos filhos de Deus. Como você reage? Deus espera de você fidelidade diante das provações. Deus espera de nós rendição, confiança, dependência dEle. Deus espera. E não tem a lei do retorno? Aquilo que você atrai? Quando a gente se posiciona assim, você atrai o favor de Deus?
Quando a sua postura é diferenciada, digna de uma realeza. Sabe o que é ser realeza? Não sair do salto, não espraguejar, não gritar. É manter a posição e a postura. Aí você chama a atenção de uma forma positiva. As pessoas olham para você e dizem assim, realmente isso aí é servo do Deus vivo mesmo. Realmente Deus existe. Realmente essa pessoa... E se muitas vezes a gente desperta a atenção das pessoas à nossa volta para falar isso, imagine que Deus se alegra. Ele disse do filho dele assim, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quem pode dizer que essa é a frase que ele quer mais repetir nos dias de hoje? Quem pode dizer que essa frase é a frase que ele mais quer repetir a respeito da sua vida, a respeito da minha vida? Essa é minha filha. Esse é o meu filho. Valeu a pena morrer por você naquela cruz. Valeu a pena morrer por você, que você não desistiu, você não recuou, você não voltou atrás. Você não lançou a mão do arado, você continuou. Irmãos, não deu certo, segue, continua. Às vezes as coisas da vida não vão se apresentar a você de uma forma. E às vezes, não deu certo, mas até com aquilo que não deu certo, o Senhor está nos permitindo crescer e aprender algo. Alguma experiência você está extraindo. Entenda, não se coloque numa posição de perdedor, perdedora, você não está perdendo. Perdedor é quem não tenta. Perdedor é quem não avança, é quem não luta. Deus quer que você lute. Deus quer que vocês enfrentem os desafios, mas seja maduro para reconhecer. Não deu. Vamos pular. Ele não desiste de nós. Ele não desiste. No fim dessa jornada, no fim de todas as guerras, eu acredito que quando a gente entrar pelos portais eternos, Ele vai estar lá para nos abraçar e nos chamar de vitoriosos vencedores. Vencedores, vencedora, vencedor, vencedora. Será que eu vou limitar a Deus as minhas circunstâncias nessa vida? Eu vou limitar a minha fé às circunstâncias nessa vida? Eu vou me paralisar, me estagnar, conforme já foi falado aqui, devido às circunstâncias dessa vida? Ou eu vou continuar a avançar, mesmo com os desafios, mesmo com as lutas? Mas entenda, ninguém vence sozinho. Se você tem uma igreja, ore com seus irmãos, peça socorro, peça ajuda. Mas quando você está na sua casa, fale com o seu Deus, ore a Ele, busque a Ele, seja encorajado pela palavra dEle, o alimento da palavra dEle. Vença, rompa, lute. Deus quer ver você romper. Porque para romper eu preciso colocar um pouquinho de força em mim para avançar. E quando eu dou a minha força para avançar, eu tenho a força dos anjos para me auxiliar. Vai. Vai. Mais um passo. Mais um passo. Mais um passo. Pastora, a minha força está tão pequenininha. A minha força, ela está tão pequenininha.
Não importa o tamanho da tua força. O Deus que você tem, Ele é suficiente para te garantir e te fazer avançar. No mundo espiritual, com Deus, muitas vezes, irmãos, a gente não entende mais. As coisas, elas são diferentes do mundo físico. Às vezes não é da maneira da sua lógica, é da lógica de Deus. E às vezes, para entender a lógica de Deus, a gente precisa estar ali, na posição. Na posição. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é o filho, uma filha de Deus. Você tem heranças, porque você é um herdeiro e é uma herdeira de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa. Sabe por que tudo muitas vezes acontece à nossa volta? As provações, as lutas, as circunstâncias, elas geram desgastes. Não só espiritual, mas também físico. Mas é com a perseverança que eu venço. É com a perseverança que eu conquisto. O inimigo, ele não está nem aí para o que você não tem, mas também não está nem aí para aquilo que você tem. Digo de coisas de bens mesmo, aquilo que você deseja conquistar, alcançar. Se você estiver vivendo em riqueza, beleza, pelo que você tem. O inimigo não está nem aí. Se você está vivendo em escassez, ele não está nem aí com o que você não tem. Agora, uma coisa é algo por o qual ele luta. Ele luta pela sua cabeça. Porque João Batista, ele estava no deserto. Ele se alimentava de mel silvestre, gafanhotos. Ele não tinha muitas roupas e um armário cheio de pelos, de pele de camelo. Ele estava no deserto anunciando o reino. Ele tinha um reino dentro dele. Ele não tinha as coisas desse mundo. Ele não estava preocupado com as coisas desse mundo. Ele estava preparado em preparar o caminho. E eu te digo isso e é muito sério o que eu vou te falar. Se você tem um reino, segura a tua cabeça. Se você tem um reino dentro de você, cuidado com a tua cabeça. Porque o que o inimigo quer não é o que você tem ou o que você não tem nessa terra. Ele vai querer a tua cabeça. Ele vai querer a tua cabeça. Ele vai querer a tua fé. Ele vai querer que você desanime, que você desista. Ele vai querer que você pare de lutar. Ele vai querer que você não avance para um reino celestial. Porque nós lutamos, irmãos, lutamos tanto, nos cansamos pelas coisas dessa terra. Eu estou aqui defendendo isso. Eu estou aqui defendendo isso em Mateus capítulo 6. Nós estamos cansados. Nós estamos exaustos, irmãos. Nós trabalhamos pelas conquistas dessa terra. Ah, tudo bem, o trabalhador é digno do seu salário. Nós temos que lutar pelas nossas conquistas. Precisamos lutar pela nossa conquista nessa terra. Só não perca a visão de reino. Porque quando Herodes chegou para a filha de Herodias, Salomé, o nome dela, ele apresentou para ela: vou te dar todo o meu reino.
E ela não quis o reino dos homens, ela quis a cabeça de João Batista. Ela quis a cabeça. O inimigo, ele é incansável para destruir profetas de Deus. Ele é incansável. Ele não vai se cansar em gerar desânimo em você. Nós temos o cansaço físico, sim. Nós temos o cansaço mental, sim. Mas você não pode ter o cansaço espiritual. Ah, tá tudo ruim? Parei de orar. Ah, eu bati, busquei, não tive resposta, cansei. Você não pode cansar no espiritual. Renova o teu fôlego em Deus. Venhamos aprender a descansar em Deus, porque quando nós descansamos em Deus, nós obtemos a paz que excede todo entendimento. Sabe qual é a paz? É que em tempo de guerra não pare de lutar. Eu te digo para você, a paz que Jesus nos oferece é aquela que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque no mundo a paz é a ausência das guerras, mas no mundo espiritual, na ótica de Cristo, você está passando pela luta, você está passando pela prova, você está glorificando a Deus como cantava Lázaro, você está dando glória a Deus, você está exaltando a Deus, você está continuando, você está caminhando, você tem todo motivo para parar, mas você não para, você avança, você vou para a igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou entrar no círculo de oração, eu vou subir o monte, eu vou fazer. Se a cabeça de um profeta vale mais que um reino, então isso nos ensina algo. Tem algo que o inimigo não quer que você conquiste. Naquilo que ele foi derrotado, ele quer que você seja derrotado. Ele foi desobediente. Ele era herdeiro, mas deixou de ser herdeiro. Ele era um querubim, se tornou um querubim caído. Ele estava nos céus com todas as regalias da eternidade. Mas ele perdeu a eternidade de Deus. Aquilo que ele não foi capaz de segurar com as mãos dele por causa do orgulho, da ganância que ele carregava. É justamente aquilo que ele quer que você e eu percamos. Então eu não posso ser orgulhoso. Eu tenho que ser humilde diante de Deus. Senhor, eu sei que eu estou caminhando para um reino eterno. Mas enquanto isso, eu ainda estou aqui na terra. As coisas aqui na terra estão difíceis, está estreito e apertado, Senhor, para mim. Mas me ajuda a olhar para o Senhor. E a conservar dentro de mim a fé. Uma fé inabalável. Não deixe a minha fé ser paralisada, Senhor. Não deixe, Senhor, me tornar ansioso, angustiado, amargo. Não deixe que eu dê lugar para o inimigo na minha alma, com murmurações. Não deixe, Senhor, que eu dê lugar para incertezas e dúvidas. Tudo isso vem, irmãos. Mas o que muda é a forma como reagimos a isso. É o veneno que lhe é apresentado e você vai tomar o copo e vai tomar? Não.
Assim como no Éden a serpente se apresentou diante de Eva e apresentou sugestões, o inimigo ainda apresenta sugestões para nós. E você vai ouvir? Ou você vai confiar no Deus a quem você entregou a sua vida? O Deus a quem você entregou a sua vida. Que não é irresponsável. As coisas de Deus, elas são tão na contramão com as coisas dessa terra. Quando você lê, a gente lê aqui a palavra, a gente lê, né? De frente para trás. E o hebraico, ele é de trás para frente, é o inverso. As letras de Deus, de trás para frente. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o final não representa o fim. O teu final não representa o fim. Se existe algo na tua vida em que Deus pôs um ponto, é porque Ele viu que dali não teria continuidade. Para Deus, o final não representa o fim. Deus tem continuidade para você. Deus tem continuidade para a tua vida. Deus tem continuidade para a tua geração. Deus tem esperança para você. Deus tem algo além do que os olhos podem ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não perca a visão do reino. Não entregue a sua cabeça para aqueles que querem matar os profetas, para o espírito de Jezabel, dessa era, desse tempo, que tem tentado governar. Confunde as nossas mentes, que gera transtornos, angústias e angústias, tronos e principados do inferno, que luta contra a sua família, contra a sua vida. Não entregue a sua cabeça. Mantenha-se no foco. Mantenha-se firme. Naquele que te chamou é fiel para te garantir até o fim. Mas olha, é na condição dele. Olha. Eu nem abri a palavra, porque eu estava lendo no aplicativo. É na condição dele. É naquilo que ele te ensina. Naquilo que ele te esclarece aqui. No caminho que ele te garante aqui. Naquilo que ele te mostra com clareza, que ele te esclarece aqui, que ele te direciona aqui. É nesse aqui que ele garante. Se a gente escolher ir por um caminho que seja o nosso, ou que seja do inimigo, Deus não vai ter parte com isso. Não. Ele vai te garantir naquilo que ele já deixou para nós. Muitos falam que a Bíblia é o manual da vida. É o da vida e da vida eterna. Porque nos ensina a andar nessa vida, a viver os desafios, a superar as turbulências, as perdas, as dores e avançar. E o nosso maior exemplo foi Jesus Cristo. O maior exemplo veio dele, que mesmo sendo filho de Deus, ele veio a este mundo, ele se entregou por nós e morreu naquela cruz carregando todas as nossas transgressões, fraquezas, iniquidades, tudo ele carregou, para garantir que eu e você também pudéssemos ter acesso ao Pai. O véu se rasgou de alto a baixo. E é isso que a palavra nos garante. Que o caminho que Cristo abriu está aberto para você que quer andar por ele.
E o caminho que Cristo abriu para você, eu vou dizer para você, não é largo, é estreito. Porque ele mesmo passou pelo estreito. O caminho que Cristo abriu é um caminho que você vai ter que passar sentindo algumas dores na sua carne. Mas enquanto a sua carne geme e dói, você está sendo forjado e trabalhado. O seu caráter. O homem espiritual está crescendo. A mulher espiritual está se fortalecendo. Está ganhando corpo, força física. Amém, igreja? Jesus, ele esquadrinha nossos corações e intenções do Espírito. Mas diz a palavra no versículo 27 de Romanos 8. Diz assim: e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo está cooperando. Tudo está cooperando para o seu bem. Ah, não estou entendendo nada. Não se preocupe. Se coloque na mão dele. Só confie. Aí eu vou dizer, é fácil às vezes confiar? Não. A gente precisa pedir muita graça, muita misericórdia e ajuda do Senhor. Ele sabe que nós somos pó. Não se preocupe, porque ele não vai te cobrar além das suas forças, não. E ele também não vai permitir que sejamos provados além das nossas forças. Mas tenha uma convicção no teu coração. Nada passa despercebido do olhar dele. Uma hora e a qualquer momento, o teu milagre chega. Você vai celebrar com glória a Deus. Você vai glorificar tanto a esse Deus. E você vai entender que toda a caminhada não foi na sua força. Foi na força dele. Porque quando nós colocamos ele na frente, nós entendemos que quando nós caminhamos, nós não caminhamos sozinhos. Nós temos um Deus que caminha conosco. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh, Jesus, obrigada.